Aparecer mais, a gente inclui aqui. Boa noite. Vamos começar hoje aqui, Brasil Colônia, Brasil Colonial, tá? E aí estou apresentando para vocês aqui essa primeira página, né? Ela tem duas imagens que são muito importantes. A primeira é um mapa do Brasil, e eu vou explicar por que eu botei ele aqui, que esse mapa ele diz respeito à área que cabia a Portugal, né? Que vai de Belém, aqui em cima. Entrou alguém aí, vamos ver quem é. Vanderleia. Oi. Boa noite, Vanderleia, tudo bem? Estou começando agora. Oi, tudo bem? Tá? Tá. Aí você não esquece de fechar o microfone não, tá? Para não fazer barulho. Ótimo, obrigado. Então, olha só, esse mapa aqui da esquerda é o mapa do Brasil, da área que coube a Portugal, vai de Belém até Laguna, Santa Catarina. É justamente o litoral que coube a Portugal pelo Tratado de Tordesilhas. O que é interessante desse mapa? Primeiro que esse mapa é um mapa da década de 1530, mais ou menos. Tá? Segundo, é um mapa que, considerando, né, os registros cartográficos, né, da elaboração de um mapa, é um mapa que está muito bem feito. Né? Aqui nós temos todos os nomes, aqui são escritos, né, os nomes dos acidentes geográficos, baías, entrada de rios, né, ilhas, e das feitorias que eles iam criando no litoral brasileiro, né, e de algumas áreas que tinham algumas vilas. Nesse momento, na década de 30, 1530, tem poucas vilas no Brasil, né, poucas. Tem São Vicente, aqui no extremo sul, tá? Uma areazinha que está até mais vermelhada aqui. E você tem Recife, nem Recife, é Olinda, aqui na região de Pernambuco. O resto são feitorias, né? Aqueles pontos de parada das caravelas, que é uma fortificação onde ficavam alguns homens armados, claro, né? Canhão, armas de fogo, né? Ficavam uns 20 e poucos homens lá dentro. E ali servia para abastecer as caravelas, para deixar mercadoria, trocar mercadoria. Né? Já vou falar sobre essa importância das feitorias. A maior parte das feitorias são construídas em ilhas próximas ao litoral, uma questão de defesa. Tá bom? Agora, algumas são construídas no próprio litoral e depois vão virar fortes. É o caso do Reis Magos, né? Em Natal. É o caso de Fortaleza, que era uma fortaleza, era um forte grande. E depois vão virar fortalezas fortes, tá bom? Agora, esse mapa é interessante até porque ele mostra para a gente a atividade econômica da época, que é a extração do pau-brasil, mostrando os indígenas aqui cortando o pau-brasil, preparando a tora, né? Aquela madeira redonda, né? Que eles vão levar para trocar com os portugueses. Os portugueses chegavam na praia, né? Os portugueses não entravam, né? Eles ficavam no mar, aí iam 2, 3 canoas, né? Até a embarcações pequenas, até o litoral, até a praia. Aí levavam assim uma lona grande, né? De couro e abria com produtos, né? Espelho, com várias coisas assim de decoração, também facas, machados, né? Que era interessante para os índios, né? Então os indígenas traziam, né, o pau-brasil, depositavam na praia e pegavam, né, esses presentes. Era uma troca, era o chamado escambo, que é a troca de um produto por outro produto, tá? Isso predominou durante muito tempo. Mesmo depois, quando começaram mesmo a colonizar o Brasil, na década de 1530, ainda se manteve durante muito tempo em várias regiões do Brasil, norte, a região do sudeste, Bahia, né? Em várias regiões, o sul, até Paraná, né? São Paulo também, se manteve essa prática do escambo. O pau-brasil, ele tinha uma certa importância na produção de tecidos, né? Porque ele libera uma tinta avermelhada. Quando ele é aquecido, né? Em fornos, ele libera uma tinta avermelhada que serve para coloração de tecidos.
E é também uma madeira muito resistente. Muito resistente. Ele servia, inclusive, também, depois que eles tiravam a casca do pau-brasil, que é onde está a coloração, né? Ele servia até para reparar as caravelas, naus, etc., né? Até para construir alguns lugares. Então é importante tirar aquela casca dele, que é onde está a coloração, onde sai a tal tinta vermelha, e ele é aproveitado. Ou seja, é uma madeira muito resistente, muito boa, né? Então, o pau-brasil ele servia muito para esse tipo de troca. Agora, é claro que essa primeira atividade econômica ela é muito inicial e ela é uma forma de fazer contato com as populações indígenas que habitam o litoral brasileiro. Vamos já vai aprofundar um pouquinho mais isso. Bem, à direita, nós temos 8 quadros pintados por um pintor holandês, Frans Post. Ele veio para cá com a ocupação holandesa, né, de 1630, na região de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas. Os holandeses ocuparam aquela região, que era a região produtora de cana-de-açúcar, né? E os holandeses tinham interesse nessa produção, e a Espanha, na época, Portugal e Espanha viviam sob a União Ibérica. Vamos falar sobre isso também, tá? E a Espanha era inimiga da Holanda, ao contrário de Portugal. Portugal não era inimigo da Holanda. A Holanda sempre teve envolvimento comercial com Portugal. Por isso que ela participava dessa economia açucareira. Já a Espanha não. A Espanha era inimiga da Holanda, né? Guerras religiosas na Europa. Inclusive, nessa época, estavam em guerra, né? A chamada Guerra dos 30 Anos. Foi uma guerra que devastou boa parte da Europa Ocidental. Então, a Espanha proibiu a participação holandesa no comércio da cana-de-açúcar brasileira, do açúcar brasileiro. Então, os holandeses invadiram o Brasil. Vamos falar também sobre isso mais tarde. Bem, aí eles ocuparam uma boa parte do Nordeste, a área produtora de cana-de-açúcar mesmo, né? Do Ceará até Alagoas, né? Eles ocuparam mesmo toda a área litorânea, entrando um pouquinho no interior, né? E depois trouxeram para cá administradores, artistas, botânicos, cientistas. O Frans Post, ele é um desses artistas que vem para cá, né? No final da década de 30, acompanhando o príncipe Maurício de Nassau, que foi designado para governar, né, essa região que a Holanda ocupou. A sede era Olinda, Recife, né? Ele ficou mais em Recife. Então, o Frans Post ele vai fazer quadros dos tipos físicos brasileiros, e vocês estão vendo aí. Aí nós temos indígenas, nós temos negros, né, escravizados, mas ele vai fazer quadros mostrando diferentes tipos, né, tanto dos negros, dos africanos, como dos indígenas. Tá? É uma coisa interessante, que esses quadros são posados, tá bom? Essas pessoas posam para o Frans Post. Então, a coisa interessante é que o indígena aqui, que aparece completamente nu, bárbaro, né? E representando um indígena bárbaro, que não convive com os colonos, ele é o mesmo que aparece aqui com uma tangazinha, né? Já assimilado aos colonos. A indígena que aparece aqui, né? Ela vai aparecer também até aqui em cima, vestida, completamente vestida. E aqui com uma criança. Ambas assimiladas, né? Os negros só aparecem em 2 tipos, um homem e uma mulher. Há outros quadros do Frans Post, tá? Também de negros, indígenas, e até de pessoas brancas que viviam na região, mas o mais importante são esses. Aqui um negro como guerreiro. Interessante isso, né? Ele como guerreiro. Então, ele é um tipo que representa um guerreiro, com as armas próprias de um guerreiro africano. E aqui embaixo uma mulher com uma vestimenta africana, que é bem interessante isso, e com uma criança. Essa criança, vocês podem ver pela cor da pele dela, ela é mais clara, ou seja, já é uma negra de pele clara, uma criança negra de pele clara, ou seja, é uma criança mestiça, filha dessa mulher com algum branco, né, alguma pessoa da região. Então, essa questão aqui é importante para a gente ver esses retratos, que são retratos que colocam essa população escravizada ou não,
né, assimilada ou não na colônia. São os tipos físicos brasileiros, né, brasileiros mesmo. Tá? Então isso é importante. Esse trabalho do Franz Pouso é maravilhoso. Não só ele vai pintar muitas plantas, vai fazer desenhos, é um estudioso de botânica também, né? E também de paisagens, belíssimos os desenhos dele. São expostos, inclusive até uma exposição recentemente que o Centro Cultural Banco do Brasil trouxe para cá. Começou em Recife, depois passou aqui pelo Rio, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, né? Salvador. Né, os centros culturais do Banco do Brasil fizeram a exposição com vários quadros do Franz Pouso, dessa missão artística holandesa. Bem, vamos começar então o nosso ponto aqui. Essa aula é bem extensa, então a gente vai pegar hoje e semana que vem, tá? Para fechar Brasil Colônia legal. Tá? E é um ponto bem trabalhado no Enem, tá? Então vocês prestem bem atenção. Vamos voltando aqui, tá? Aqui estão no caso, são as rotas marítimas desenvolvidas. Já mostrei esse mapa para vocês, né? Esse mapa aqui, vamos repetindo, né? A expansão portuguesa, tá? Ela segue em direção ao sul, ao Atlântico Sul, ou circundando a África, ou vindo para o Brasil aqui, né? De qualquer maneira, o objetivo sempre são as Índias, né? No caso aqui, o sul da Ásia, Índias, pega também o arquipélago da Indonésia, né? Pega uma região que hoje seria até o Estreito de Hormuz, né? Onde fica o Irã. Esse estreito está dando tanta dor de cabeça hoje em dia, né? E também a entrada do Mar Vermelho, onde tem a Somália, né? Aqui. Então, esse aqui, Oceano Índico, todas essas rotas aqui são para as Índias. Eles chamam de Índias o sul da Ásia, né? Que compreende uma vasta região aí e vai até a Indochina, a Índia chinesa, né? Que é aqui, nessa área aqui do sul da China. Né? Indochina, Laos, Camboja, Vietnã. Tá? Então aí são as Índias. O sul da Ásia, pegando também o arquipélago da Indonésia, né? E pegando também aquela parte litorânea ali da Península Arábica, o norte, o chifre da África, né? Então ali são as Índias. O Oceano Índico banha as Índias, né? Bem, então a rota portuguesa para as Índias, a rota de Cristóvão Colombo para o Ocidente, chegando à América, né? E depois várias expedições de Colombo para essa região aqui, né? As conquistas portuguesas, né, já no século XV, ainda no século XV, Açores, Madeira, Cabo Verde, né, e a chegada ao Brasil. Isso aqui já falamos sobre isso, já expliquei inclusive como é que se dá esse encontro do Brasil, a volta do Mar Oceano, né, pegar em Cabo Verde a corrente marítima, algumas vão direto para cá, outras vão mais para fora um pouquinho. Pedro Álvares Cabral pegou aqui mais para fora e veio para o Brasil e depois seguiu, né? O outro que vai fazer isso é Fernão de Magalhães, navegador português, mas que estava a serviço de Portugal. Como ele era português e era uma expedição de exploração, foi autorizado pela coroa portuguesa a passar pelo litoral do Brasil e seguir viagem. É ele que vai mapear toda essa área sul, extremo sul da América do Sul, daí o Estreito de Magalhães, que fica no sul da Argentina e do Chile, né? Então passa e vai descobrir o Oceano Pacífico. Depois, né, ele vai morrer nas Filipinas, um arquipélago que fica próximo à Indochina, tá? Mas outros navegadores seguem viagem. Das cinco caravelas que saíram com ele, só uma vai voltar com um comandante, que é o Cabeça de Vaca. Né? O nome dele é Cabeça de Vaca mesmo. Tá? Então tá aqui. Então aqui mostra essa expedição do Fernando Magalhães, aqui em marrom. Né? Voltando, deu volta ao mundo. É a primeira viagem de circunnavegação, né, feita pelo homem. Tá? Então prova a esfericidade da Terra, a Terra redonda. A tese de Colombo estava certa, só que Colombo calculou o diâmetro da Terra 1/4 menos do que era, por isso que ele vai descobrir a América, que ocupa esse 1/4 que ele esqueceu, né, que ele não sabia. Na verdade, ele não sabia. Tá? Então, essa questão mostra essa viagem do
do Fernão de Magalhães, vai mostrar a tese da esfericidade da Terra. Tá? Então, prosseguindo aqui, o período pré-colonial, né? 1500 e 1530. Então, esse período, nós temos o quê? O interesse português é todo voltado para o comércio com as Índias. Ah, mas Portugal descobriu o Brasil. Descobriu o Brasil, veio aqui, viu que tinha terra aqui e foi embora. Foi para as Índias. Né? Foi para as Índias. Não tomou posse da terra, nem chegou a ficar. Mas depois, logo em seguida, começaram a vir algumas missões portuguesas, algumas caravelas, vinham fazer a vistoria do litoral. Né? Mais tarde, um pouquinho, eles contratam o Américo Vespúcio, que era um navegador de Florença, florentino, que trabalhou para a Espanha. Américo Vespúcio é que vai comprovar que a América é um continente, né? E por isso que vai levar o nome dele, América, tá? E não era uma passagem para a Ásia, né? Era um continente mesmo, imenso, tá? Ele que vai comprovar, ele vai mapear o litoral americano, né, da região que hoje é a Flórida, sul dos Estados Unidos, até a Patagônia, na Argentina. Né? Ele só não passa para o lado do Oceano Pacífico, mas ele vai mapear toda essa região aí. Isso 20 anos antes do Fernão de Magalhães. Ele vai descobrir no Brasil, por exemplo, né, as entradas das baías. Baía de Todos os Santos, a Baía de Guanabara. Ele vai descobrir Cabo Frio, vai ser batizado pela equipe que estava com ele, Cabo Frio, que era muito frio ali. Os ventos que vêm do extremo sul passam por ali, né? Então, tudo isso vai ser mapeado. E vai chegar também a entrada da bacia do Rio da Prata, né? Ali que fica o Uruguai com a Argentina. Então, ele vai mapear tudo isso. Então, vai comprovar que a América é um grande continente, há uma ligação, né, do Mar do Caribe, a chamada América Central, com a América do Sul, ligando a América do Norte, né? Então, tudo isso ele vai comprovar, né? E daí o continente recebe o nome dele mais tarde, Américo Vespúcio, América. Senão seríamos Colômbia, né? Mas o Cristóvão Colombo não chegou a fazer isso. Colombo ficou só ali no Mar do Caribe e, no máximo, chegou ao Panamá, mas sem atravessar para o outro lado, né? Então, ele só mapeou aquela região ali das ilhas do Caribe, que era mais interessante naquele momento também. Bem, o interesse português não é colonizar o Brasil. Não tem nenhum interesse em colonizar o Brasil. No Brasil não há cidades, não há trocas comerciais, não há mercadorias como tem na Índia. Nas Índias, né? A Índia, a Indonésia, a Indochina, Malásia, etc. e tal. Então, o que interessa mesmo é o comércio com as Índias. Mas o Brasil é um bom ponto de parada. Parada. Os navios que vêm Cabo Verde, param em Cabo Verde, depois param no litoral brasileiro, quanto mais ao sul, melhor, e depois seguem viagem, né, para o Cabo da Boa Esperança, na África do Sul, atravessando, seguindo. Aí vão parar outra vez depois em Madagascar ou Moçambique, tinha feitorias portuguesas ali, e segue pelo Oceano Índico até chegar à Índia. Né? Então isso aí é um bom ponto de parada. Água potável, muita comida, né? Deixar uns prisioneiros aqui, largados aqui, né? Os chamados degredados. Tá? Isso acontece muito. Né? Então você tem, nesse período, você tem algumas caravelas que vêm explorar o litoral brasileiro, tomar conta para evitar que outros invadam aqui. Né? Os franceses já estão se expandindo, estão explorando áreas do litoral, do Canadá até o Brasil, né? Tem interesse, mapear o litoral e até entrar em algumas áreas, fazer troca com os índios. Tá? E, ao mesmo tempo, ingleses, holandeses também estão começando a fazer a expansão marítima. Né? Nós estamos na segunda, terceira década do século XVI, né? 1510, 1520. Né? Então, essas expedições são para afastar esses invasores, né, do nosso litoral, ao mesmo tempo também para mapear, para ter contato, para ver. Então, nesses contatos, eles vão ver que as populações indígenas que habitam o litoral brasileiro, eles são, na sua grande parte, antropófagos, canibais. Isso impede um contato mais, diríamos assim, mais eficaz, né? Os portugueses, obviamente, temem. E descobrem isso até pelo seguinte motivo. Muitos degredados que eram largados aqui eram devorados.
Algumas feitorias que foram construídas em terra firme foram atacadas. E a tripulação local, deixada na feitoria, foi toda devorada. Então eles começam a descobrir nesse sentido. Ou seja, esses caras são... Por isso que o escambo de pau-brasil, que é estabelecido, ele é uma atividade econômica distante. O português chega com a caravela, desce a embarcaçãozinha, coloca alguns presentes na praia, os indígenas vêm, vão lá, pegam as toras do pau-brasil, deixam na praia, pegam aquelas primeiras, né, presentes, os portugueses vão e deixam mais alguns e vão embora, levando o pau-brasil. Ou seja, o contato físico não existe. É muito pouco. A não ser quando haja, por exemplo, o náufrago. Houve naufrágios no litoral brasileiro, de caravelas que estavam passando por aqui, indo para as Índias ou não, vasculhando o litoral, naufragaram, e o pessoal, alguns conseguiram, sobrevivendo, conviver com os indígenas locais. O caso mais conhecido é o Ramalho, o João Ramalho, em São Paulo, no litoral de São Vicente, e o Diogo Álvares dos Santos, que é o Caramuru, na Bahia, né? Na Bahia Todos os Santos. Então esses dois, por exemplo, tiveram contato com as populações indígenas locais, casaram com as índias, não foram devorados, não foram comidos, né? Casaram com as índias e puderam, né, ter relações grandes. Isso facilitou depois a ocupação dessas áreas. Um processo colonial aí, né? Que eram áreas que não tinham grandes atividades econômicas, a não ser o pau-brasil. Mas aí, com essas populações indígenas já, né, convivendo com brancos, náufragos, que casaram com as índias, têm filhos, estão convivendo com elas ali, eles fazem processo de aliança. Por isso que São Vicente vai ser fundada em 1532, e mais à frente, em 1545, a capital do Brasil vai ser criada, vai ser colocada em Salvador. 1549, aquela região da Baía de Todos os Santos, ali é fundada Salvador. Tá? Bem, então isso é importante também. Tá? Mas, de qualquer maneira, até a fundação de São Vicente, em 1532, não há uma colonização efetiva do litoral brasileiro. Tá? E isso acontece por vários motivos. O principal é o interesse português nas Índias. Só que justamente a partir de 1530, Portugal começa a sofrer uma série de problemas no comércio com as Índias. Primeiro, a reação dos comerciantes árabes, muçulmanos, naquela região cresceu, porque Portugal foi lá e tirou um comércio deles. Então eles reagem resistindo à presença portuguesa. Segundo, outros povos europeus, ingleses, franceses, holandeses e até os espanhóis, estão começando também a entrar naquela área, né? Explorando essa área, principalmente ingleses, holandeses e franceses. Né? Ou seja, então já há uma concorrência europeia no comércio com as Índias. Né? O Tratado de Tordesilhas já rodou. Eles invadem mesmo. O rei da França, na época, Francisco I, né? Ele vai soltar uma... Quando ele é questionado pelo Papa, que ele é um rei católico, né? E o Papa questiona, como é que você está entrando na área de Tordesilhas? Ali é reservada a Espanha e Portugal. Aí o Francisco I virou para ele e falou o seguinte, olha, me mostre o tratado em que Adão dividiu o mundo entre Portugal e Espanha. Aí o Papa não tinha resposta para ele. E ele vai explorar. A França vai entrar nessa área mesmo. Já estava entrando. Vai entrar nessa área mesmo. Ou seja, então, os ingleses, depois de convertidos, né, ao anglicanismo, em 1534, eles começam a descer direto, a explorar direto essas áreas da América, a entrar também no tráfico negreiro mais à frente. Né? Os holandeses idem. Os holandeses já estavam no comércio com açúcar brasileiro quando ele começa a se estabelecer em 1534. Né? Então, na realidade, esse primeiro período é o chamado período pré-colonial, porque não há uma colonização efetiva do Brasil. Essa colonização vai começar mais tarde, né, com a criação, né, da Vila de São Vicente. Bem, aqui nós temos, primeiro, um quadro. Esse quadro aqui é uma gravura, né? Ela foi colorizada depois. Primeiro, um quadro que essa gravura foi feita no século XVI, tá? De um náufrago,
No caso, ele era holandês, né? E ele ficou prisioneiro dos índios durante muito tempo. Muito tempo. Só que ele não foi devorado, porque os indígenas, na época, estavam em dúvida se ele era aliado dos franceses ou dos portugueses. Aí eu abro um parênteses para explicar aqui. Esse comércio do pau-brasil, como os franceses estavam vindo muito para cá explorar o nosso litoral, eles começaram também a fazer o comércio do pau-brasil com os indígenas. Só que os presentes que os franceses traziam para os indígenas eram melhores. E os franceses não queriam escravizar os indígenas, nem conquistar suas terras. Eles só queriam mesmo fazer contato. Ao contrário dos portugueses, que além de trazer presentes que não eram grandes coisas, eles queriam colonizar a terra. E os indígenas sabiam disso. Já tinha havido conflitos em algumas regiões. Bem, então o que aconteceu? Boa parte das tribos que habitavam o litoral brasileiro, principalmente nessa região do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, né, do norte do Rio de Janeiro, Campos, Macaé, até o extremo sul, a região de Angra dos Reis, Paraty, né, esses indígenas preferiam os franceses do que os portugueses. Até o modo de chamar é diferente. Eles chamavam os franceses de mair. Mair. M. Mãe. Mãe. Né? Coisa boa, né? Então, já os portugueses chamavam de peró. Pai. Pau. Paulada. Né? Ou seja, uma coisa mais dura, mais, né? Mais assim, né? de repressora. Então, até a forma de chamar é diferente. Mair, peró. Tá? Então, o que acontece? Quando esse holandês naufragou aqui no litoral brasileiro, ele se apresentou como... Ele sentiu que os indígenas tinham aliança com os franceses e se apresentou como francês. Só que ele se deu mal. Os franceses, quando chegaram, não reconheceram ele e não quiseram levar ele. Mas os indígenas acabaram se afeiçoando a ele. Né? Os tupinambás aí se afeiçoaram a ele. E ele ficou vivendo na tribo, como se fosse um indígena. Chegou até a se acasalar com algumas índias. Né? E assim durante muito tempo. Meses que ele viveu, meses chegou até mais de um ano que ele viveu com essa tribo. Até que ele acaba sendo resgatado por navegadores portugueses, que vão pagar pelo resgate dele. Né? Então, ele ao voltar para a Holanda, ele vai fazer várias gravuras, ele era um bom desenho, ele faz várias gravuras retratando a vida dele nessa época com os indígenas. E aqui está um ritual de antropofagia. O pessoal comendo, né? Comendo os pedaços de alguém que foi morto nesse ritual. Tá? Diga-se de passagem, a antropofagia, ela é um ritual, tá? É um ritual onde o devorado sempre é um guerreiro. Não se devoram mulheres nem crianças, tá? O devorado sempre é um guerreiro, tá bom? Ele é um guerreiro aprisionado, ele vive durante um tempo na tribo, ele não está preso, ele fica até solto. Ele até se acasala com algumas mulheres da tribo, que é uma certa honra, que ele é um grande guerreiro que foi aprisionado, é inimigo, mas foi aprisionado, né? E depois de um certo tempo, é marcado o seu sacrifício, ele é colocado no centro de uma roda, ele é preso pela cintura com uns laços de cipó, de fibra vegetal, né? Que as mulheres ficam em torno dele, segurando a ponta. São vários laços que saem da cintura dele, e as mulheres ficam em torno dele, fazendo uma roda, segurando cada uma ponta desses laços, né? E ficam rodando em torno dele, cantando, dançando, e ele recebe xingamentos, elas xingam, jogam coisas nele, né? E ele retruca, ele fala também que os irmãos dele, os pais dele, não sei, vão lá se vingar, vão matar todo mundo, vão comer todo mundo, não sei o que, não sei o que mais, aquela história assim. Então ele reage também, ele é um guerreiro. Até que chega um momento que a roda abre, entra um guerreiro por trás dele, por isso que ele tinha a cabeça raspada atrás, né? E com um golpe de tacape, dá uma cacetada na cabeça dele, ele cai praticamente de amor, e aí que eles pulam em cima para cortar. Estão vendo aí, né? Bem, aqui do lado nós temos uma dança indígena, posada também, é um quadro de outro holandês que teve aqui na época, não é o Francis Post, não, é outro holandês,
tá? Teve aqui na época, século XVII, Pernambuco, e ele mostrando os indígenas fazendo uma dança ritualística, né? É posado, você pode ver que é um indígena que está olhando para quem está pintando, né? Ao mesmo tempo também as mulheres aqui, elas estão numa posição, estão com ramos escondendo, né, seus órgãos genitais. Então vocês podem ver claramente que é um quadro posado, né? Isso é século XVII, né? Um século após menos de um século. Esse quadro do holandês, essa gravura, ela é do final do século XVI, 1580, por aí. E esse quadro aqui é de 1640, 60 anos depois, né? Bem, então, prosseguindo aqui. Tá aqui. O início da colonização. Tá? Bem, o início da colonização, a partir de 1530, pelos motivos que eu já expliquei, e aí você tem uma expedição de Martim Afonso de Souza, enviado pelo rei de Portugal ao Brasil, né, mapear o litoral sul brasileiro, da Bahia para baixo, né, e ao mesmo tempo fundou a vila de São Vicente, naquela Baía, né, de Santos. Ali você tem São Vicente de um lado, depois Santos vai ser fundada do outro, cada uma de um lado da Bahia, né, que tem uma ilha grande que fica no meio dela. Então você tem São Vicente de um lado e Santos depois vai ser fundado do outro. E ali vai virar um grande núcleo de colonização. Como eu falei, já havia ali um náufrago, né, o Diogo Ramalho, que ele casou com indígenas. Ele e outros colegas dele, que conseguiram se salvar, não foram sacrificados, né? E ele casou com indígenas e tudo, e criou um núcleo grande, né, de indígenas, converteu alguns até ao cristianismo, né? Então você tem ali, vai ser escolhido por isso. Mas também por um motivo claro, tá? A proximidade com a América Espanhola. Você vê pelo mapa que São Vicente, o sul do Brasil, ele já fica bem próximo à América Espanhola, né? Até o litoral de São Paulo, você tem uma proximidade que não é tão grande assim, né? Agora, quando vai estreitando para o sul, Paraná, principalmente, aí você já tem ali uma proximidade bem grande com a América Espanhola, que é o Rio Paraná, que separa o Brasil da atual Argentina e também do Paraguai, né? Então você tem aí essa questão importante. Por quê? Porque já haviam descoberto na região que hoje é Bolívia, Peru, Equador, né, a civilização Inca. Vamos falar sobre isso quando dermos aula sobre a colonização da América Espanhola. Já haviam descoberto, né, prata nessa região, muita prata. Tinha ouro também, mas prata era muita prata, muita prata. Então, isso despertou o interesse de contrabando. Ora, Portugal não tem o domínio sobre essas regiões que são espanholas, mas pode fazer o contrabando pelos rios da região. Por isso que esses rios, o Rio Paraná, o Paraguai e o Uruguai, eles se encontram formando a chamada Bacia do Rio da Prata. E por que foi batizado do Rio da Prata? Que é por ali que se fazia o contrabando da prata que vinha da Bolívia, né? A Bolívia faz fronteira com o Paraguai, atualmente, né? Na época não havia essa fronteira. A Bolívia faz fronteira com o Paraguai e com o norte da Argentina. Ora, por ali já tem os rios, o Rio Paraguai é um, mas os afluentes do Rio Paraguai também. Você chega facilmente àquela região que é o Rio da Prata, o encontro do Rio Paraguai, do Paraná e do Uruguai, né? Então, o Rio da Prata, ali, justamente, aquela saída do Rio da Prata, mais tarde, muito mais tarde, vai ser fundado de um lado Buenos Aires e do outro Montevidéu, né? Então, essa região, essa saída do rio, foi batizada de Rio da Prata por causa disso, por causa do contrabando da prata da América Espanhola que saía por ali. E os colonos luso-brasileiros, né, portugueses, brasileiros, muitos portugueses, mas muitos já nascidos no Brasil também, que viviam naquela região de São Paulo para baixo, né, Santos, São Vicente, depois até mesmo São Paulo, os famosos bandeirantes, eles vão participar ativamente desse contrabando. Tá? Então isso é importante entender. A fundação de São Vicente,
ela obedece a dois princípios. Já havia ali um núcleo populacional que era aliado dos portugueses. Importante. Diogo Ramalho, né, fez filho, se relacionou com os caciques locais, criou um núcleo populacional ali. E, por outro lado, você tem essa proximidade com a América Espanhola. Tá? Ora, mas isso por si só não bastava para colonizar o vasto litoral do Brasil. Né? Eu abro outro parênteses aqui. O litoral brasileiro, que vai lá do Amapá até o Rio Grande do Sul, ele é o maior litoral contínuo, navegável do mundo. Porque litoral contínuo, nós temos a Rússia, que vai, né, lá da região de Petrogrado, lá do norte, até o fim da Sibéria. Né? Mas é um litoral que não é navegável. A maior parte dele é gelo puro, não tem como navegar, não tem portos. O nosso litoral, ele é bem extenso e ele é o maior litoral navegável do mundo. Os Estados Unidos tem um lugar, mas são dois lados. Somando os dois, dá o litoral brasileiro. Tá? Dá o litoral brasileiro. Então, olha só. Então, esse litoral, que pertencia a Portugal, ele tinha que ser vigiado. Até porque Portugal já tem, desde o início de 1530, uma colonização em Pernambuco, que vai fundar Olinda, né? Que é produtora da cana-de-açúcar. Então, em 1534, para agilizar esse processo de ocupação, o governo português, a coroa portuguesa, né, o rei, resolve criar um sistema de capitanias hereditárias, que eram áreas que eram distribuídas para nobres portugueses ou grandes comerciantes, quem tivesse dinheiro. Então, essas capitanias, né, foram cerca de 14, 15 capitanias, elas eram dispersas pelo litoral brasileiro, de Belém até Laguna, Santa Catarina. Né? Então, várias capitanias dispersas, só que poucas progrediram. Poucas progrediram. A maior parte delas não foi à frente, né? E depois vão ser distribuídas de outra maneira. Então, as que vão progredir mesmo, além de São Vicente, né, é a capitania de Pernambuco e as capitanias vizinhas a ela, por causa da cana-de-açúcar. As outras não vão progredir tanto. E daí que Portugal vai ter que ocupá-las e vai desenvolvendo, né, atividades nelas com o tempo. Tá bom? Nós vamos ver aqui, né, há um interesse grande em fiscalizar o mapa aqui. Olha o mapa das capitanias. Né? Maranhão, Ceará, Rio Grande, Itamaracá, Pernambuco, Bahia Todos os Santos, Ilhéus. Pernambuco envolvia o que hoje seria Alagoas, Pernambuco. Tá? E a Itamaracá seria mais ou menos a região da Paraíba. O Rio Grande envolveria o atual Rio Grande do Norte, né? Ceará mesmo. E depois o Maranhão tem dois, porque um equivaleria mais ou menos ali àquela entradinha de Piauí, o outro é o Maranhão, pegando lá em cima Belém. É a última capitania, que está aqui em cima. E não chegou a ser uma capitania mesmo. Eles vão botar uma fortificação aí, uma feitoria, e depois vira uma vila, Belém. Né, para proteger a entrada da bacia amazônica, né, do Rio Amazonas. Tá? Então você tem aqui, em verde, Bahia Todos os Santos, Ilhéus, que é o sul da Bahia, Porto Seguro, que é o mais para o sul também, Espírito Santo, São Tomé, que pega mais a região do Rio de Janeiro, né? São Vicente, Santo Amaro, e assim vai, São Vicente também outra vez, né? E Santana, que é ali embaixo, na região da fronteira já do Paraná com Santa Catarina. Então essas capitanias, poucas foram ocupadas. Né? Aqui na região de Itamaracá, Pernambuco, sim, né? Um pouco na região do Maranhão e bastante São Vicente, Santo Amaro, São Vicente, aqui embaixo. Tá? Até pela questão da fundação de São Vicente e depois de Santos, e mais à frente, subindo a serra, né? Chegando ao Planalto, São Paulo. Tá bom? Então você tem a capitania de São Tomé, por exemplo, Rio de Janeiro, onde fica a Baía de Guanabara, ela não foi ocupada. Ela não foi ocupada. Isso já é um problema sério.
Porque em 1545, os franceses ocupam a Baía de Guanabara. Né? Ah, professor, mas os franceses não queriam colonizar. Calma. Eles não queriam naquele primeiro momento. No segundo momento, eles já mapearam, já conhecem, e aí eles começam a se estabelecer também. E a Baía de Guanabara estava abandonada. Então, o que eles fazem? Já conheciam vários indígenas na Baía de Guanabara, tribos, já faziam um grande comércio com essas tribos. Eles vão ocupar algumas ilhas que essas tribos não ocupavam. É o caso da Ilha do Governador, por exemplo. Tá? A atual Ilha do Governador. Né? Então, eles vão ocupar algumas ilhas aí, vão se estabelecer aí. E vão continuar mantendo o comércio com os indígenas locais. Vai demorar muito para eles serem expulsos dessa região. Mais de 20 anos. Né? Então você tem aí, vai ser uma guerra mesmo, que não tem tamanho, né? Uma guerra mesmo para expulsá-los daí. Tá? Então aqui nós temos, só que tudo isso, essa ocupação, né, meio assim, mal feita, ela precisa ter uma organização. E para isso que os portugueses vão criar o governo geral. Tá? Em 1545, né, por decreto real, é criado o governo geral. Patrulhar o litoral, fiscalizar a produção da cana-de-açúcar para cobrar imposto, e ao mesmo tempo incentivar a colonização das capitanias, apoiando aqueles que viessem colonizar, ocupar efetivamente. A estrutura do governo geral é muito simples. Além do governador geral, nomeado pelo rei, ele tem 3 assessores diretos. O ouvidor-mor, aquele que comanda a justiça, o provedor-mor, que comanda as finanças, cuida da arrecadação de impostos, e o capitão-mor da costa, que é um almirante, responsável pelo patrulhamento e defesa do litoral. Tá? Olha, foi escolhido a região da Baía de Todos os Santos, escolhida, e ali foi fundada a cidade de Salvador, na Baía de Todos os Santos. Né? A primeira capital do governo geral do Brasil, e vai ficar como capital de 1549, quando é fundada e construída, até 1763. Mais de 200 anos que Salvador ficou como capital, né, do Brasil. O Rio de Janeiro ficou depois. Né? Nós vamos ver chegar lá também. Nessa passagem, porque houve essa passagem. Mas por mais de 200 anos, Salvador foi a capital do Brasil. Tá? Ora, Tomé de Souza é o primeiro governador-geral, que funda Salvador, né? Ele instala ali a primeira sede de bispado do Brasil, primeiro bispo do Brasil. É engraçado isso, que em 1549, na América Espanhola, você já tem 18 sedes de bispado. 18 sedes de bispado. E você já tem 6 universidades, ligadas à igreja, claro, mas são 6 universidades. Tá? Então, olha só a diferença da colonização. No caso do Brasil, né, você só vai ter universidade no século XX. Século XX, já na República. Ou seja, né, 400 anos depois das primeiras universidades espanholas, praticamente. Então é uma coisa realmente assim assustadora. Né? Então a questão... não havia nenhum interesse de Portugal na educação da colônia, entende? Quem quisesse ser educado, que fosse para Portugal. E as famílias mais ricas faziam isso, quando podiam mandar, né? Mas nesse primeiro momento, toda a educação da colônia ficou na mão dos jesuítas, que vieram para cá, uma certa quantidade, e começaram a fazer um trabalho de catequese com os indígenas, convertendo os indígenas à fé católica e transformando eles em aliados do governo português. Daí vão começar também a combater a escravidão indígena, que foi dominante. Foi dominante. Até 1580, mais de 80% da mão de obra escravizada no Brasil era de indígenas brasileiros. Tá? Havia escravizados africanos? Havia, mas eram poucos. E geralmente eram trabalhadores mais qualificados, aqueles que ensinavam o indígena a plantar, colher, etc. e tal. Tá? Então, a partir de 1580, a União Ibérica, vamos chegar lá, é que começa a vir mais escravizados africanos para o Brasil, e nós vamos ver por que aconteceu essa mudança. Vamos chegar já lá. Primeiro, ficar no governo geral. Né? Então, os governadores gerais, até Mendes Sá, 1572, né, que foi o último,
né? Eles vão governar, né? Mendissá foi que ficou mais tempo, né? Ficou 14 anos aqui como governador geral, né? E ele que é responsável pela fundação da cidade do Rio de Janeiro e pela guerra contra os franceses, que é uma guerra que vai se estender, né, por todo o litoral do Rio de Janeiro, de Macaé até Paraty, né? Então, o Mendissá, né, eles foram ocupando um pouco a região da Bahia, Ilhéus, né, Salvador, Bahia de Todos os Santos, um pouco Ilhéus, né, e também a região do Rio de Janeiro, litoral do Rio de Janeiro, e também São Paulo, que já estava crescendo muito por causa do contrabando. O contrabando já era feito nessa época, né? E o governo português fazia vista grossa ao contrabando. Tem interesse, dane-se a Espanha, né? A Espanha que perseguia muito os contrabandistas, claro, né? Está perdendo dinheiro com isso. Então você tem aqui, né? Entre 1572 e 78, uma questão administrativa boba, criaram 2 governos gerais. Mas aí um com sede em Salvador e outro no Rio de Janeiro, por causa da questão justamente da guerra contra os franceses aqui no Rio de Janeiro. Mas depois voltou, em 78, voltou a ser um governo só, mas com a União Ibérica vai voltar essa mudança, né? Só que não vai ser Salvador e Rio de Janeiro, não, vai ser Salvador e Belém, Maranhão. Vai ser mais primeiro São Luís. A gente vai ver já por quê, né? Então temos aqui o governo geral, as atribuições do governo geral, e tem uma questão interessante, olha só. O governo geral, ele fica muito preso em Salvador, e a principal atividade dele, de fiscalização, é com a produção da cana-de-açúcar no Nordeste, tá? Aí que está a principal preocupação dele, tá bom? Então, ele fica muito preso naquela região que vai de Salvador a Pernambuco, fiscalizando ali, patrulhando o litoral, impedindo ataques de piratas. O açúcar tem que sair do Brasil, vender e recolher imposto. Então, o resto da colônia, tanto o extremo norte, né, a região do Ceará, Maranhão, né, até Belém, como para o sul, de Ilhéus para baixo, é abandonado, largado à própria sorte. Ora, nessa época, na segunda metade do século XVI, nós já temos algumas vilas se formando. Não só o Rio de Janeiro, São Paulo foi fundado 10 anos antes do Rio de Janeiro, em 1554, né? Santos e São Vicente, algumas vilas no interior de São Paulo também, né? E também no interior do Rio, pouca coisa, mas já tem alguma coisa se formando também, né? No sul da Bahia, no interior da Bahia. Então, essas vilas são largadas à própria sorte. Os habitantes locais, os homens que desempenham atividades comerciais nessas vilas, chamadas homens bons, e o nome de homens bons vem de homens de bem, os que têm bem, os que têm bens, proprietários, tá? Daí vem homens de bem, homens que têm bens, proprietários, que habitavam essas vilas, eles que vão dominar a política local. Eles criam uma Câmara de Vereadores, que chama Senado da Câmara, né? E eles administram a vila. Cuidam da defesa, do abastecimento, dos cemitérios, da cadeia pública, aplicam a lei, né? Então não há fiscalização sobre isso. As vilas têm uma vida muito autônoma, né? E elas pouco são fiscalizadas e pouco pagam imposto para Portugal. Seu vínculo com Portugal, ou com o governo geral no Brasil, é meramente legal. Eles seguem as leis, as normas que vêm do governo geral. Pronto, acabou. No resto, eles se viram sozinhos. Tá? Então, isso é importante a gente frisar bem, porque essa ideia, ao contrário da América Espanhola, né, que há uma centralização, você tem o vice-rei, as regiões da América Espanhola são organizadas em vice-reinos, aí você tem os vice-reinos, tem o vice-rei. Dentro de cada vice-reino, você tem várias áreas, são os governos, tá? Como se fossem estados, né? São os governos. Então tem governador local. E cada cidade, cada vila, eles elegem um alcaide, um prefeito, que é o pessoal mais rico da região. É claro, eles que dominam a Câmara da região e elegem um alcaide. Mas eles são submissos ao governador.
que por sua vez é submisso ao vice-rei, que por sua vez é submisso aos órgãos da coroa espanhola. Aqui no Brasil não é assim. Não é assim. As vilas não são submissas ao governo geral. Elas só seguem as leis que o governo geral manda, as regras que ele manda. Acabou. Elas não são submissas. Elas se organizam sozinhas. Elas se viram sozinhas. Por isso que esse contrabando com a América Espanhola prosperou. E por isso que ele vai fazer a fortuna dos chamados bandeirantes de São Paulo. Né? Por isso que o Rio de Janeiro virou uma cidade que fazia comércio com todo mundo. Com a América Espanhola e também com as mercadorias que vinham das Índias. Tá? Então você tem, na América Portuguesa, né, chamada Brasil depois, você tem uma grande autonomia dessas vilas, tanto no norte como no centro-sul. As vilas mais fiscalizadas são as que ficam na área açucareira, por um motivo claro, e ali se produz a cana-de-açúcar. Então tem que se fiscalizar o que está sendo vendido, exportado, etc. e tal. E também é por ali que vão começar a chegar os primeiros escravizados africanos em grande quantidade, né? Que vão utilizar esses escravizados africanos em grande quantidade. Tá? Então, você tem aí essa questão, né, da autonomia das vilas. Né? Então, você tem uma ideia, quando determinou que os franceses seriam expulsos, foi fundada a vila de São Sebastião do Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, né? Estácio de Sá, sobrinho do Mendes de Sá, e daí que eles começaram a estabelecer relações com os indígenas locais, mas para expulsar os franceses, eles tiveram que ter apoio de colonos, principalmente de São Vicente e São Paulo, já habituados a fazer guerra com os indígenas e com indígenas aliados. Então vieram paulistanos, né? Paulistas com indígenas aliados para o litoral do Rio de Janeiro, né? E, ao mesmo tempo, vem também colonos de Salvador, Ilhéus, vindo para cá, né? Também para atacar. E os poucos daqui da região, indígenas aliados, eram poucos, e os portugueses que também eram poucos, que vão se juntar com eles para poder enfrentar os franceses e seus aliados. Que a maior parte das tribos indígenas eram aliadas dos franceses. Então, realmente foi uma guerra que durou muito tempo, mais de 20 anos, né? E o resultado dela foi o extermínio de populações indígenas do litoral do Rio de Janeiro, de Macaé a Paraty. Tá? Poucas tribos indígenas aderiram aos portugueses. A maior parte resistiu e a maior parte foi exterminada. Tá? Então, isso é um ponto também bem interessante para a gente prosseguir aqui. Tá? Então, aqui nós temos, olha só, a Baía de Guanabara, né, a entrada da Bahia, é o chamado Boqueirão, né, que é uma entrada bem estreita, né? Aí você entra pela Bahia, de um lado aqui direito é Niterói, desse lado aqui é o Rio de Janeiro, né? O Morro do Castelo está aqui em vermelho, né? A primeira área que os portugueses entraram está aqui, que é a Praia Vermelha. Então depois eles vieram para cá e foram colonizando o que seria hoje Botafogo, Flamengo, chegando até o centro da cidade, aqui é a região do Castelo, né? Aqui está a Ilha do Governador, que os franceses ocupavam, várias ilhas aqui ocupadas por franceses também, e os indígenas viviam no litoral. Aqui são os tupinambás, aliados aos franceses, fazendo uma cerimônia, se preparando para a guerra. E nesse outro quadro é uma nau, né, portuguesa enfrentando os indígenas que atacam pelo litoral e enfrentando uma caravela francesa, que ela vai afundar porque a caravela é menor do que ela. A nau portuguesa é mais, né, mais bem potente, né? Então essa gravura Theodore de Braille, essa gravura preta e branca também, e essa aqui do lado, Theodore de Braille também foi um holandês também que foi náufrago aqui, né? E fez várias gravuras. Ele acompanhou, no caso, essas guerras entre portugueses e franceses, né? Então ele era aliado dos portugueses, claro, como holandês, né? Então aqui está mostrando para a gente como é que foi. Isso aí foi um momento muito duro da colonização e que resultou nesse extermínio indígena, né? Dezenas de milhares de indígenas foram massacrados.
A questão também sobre essa questão do massacre indígena, da resistência, que foi muito forte, e vai entrar pelo século XVII, né? Até o século XVIII você tem grande resistência indígena, mas aí já vai se deslocar para o interior, né? Essa área litorânea, os indígenas resistem até meados do século XVII, até a segunda metade do século XVII, e resistem muito, né? Aí depois a área litorânea já é dominada. Quando vem para o interior, que eles vão começar a ter mais resistência indígena, que vai até a segunda metade do século XVIII, né? Então, a economia açucareira, que a gente vai ver agora, que é importante, né, ela que vai produzir, né, ela vai levar a essa colonização, né, do litoral, litoral do Nordeste, chamado Nordeste. O Nordeste, grosso modo, assim, o Nordeste histórico, o Nordeste cultural, é a região que vai do Ceará até Alagoas. É a região da cana-de-açúcar. Tá? Do litoral do Ceará até o litoral de Alagoas. Nessa região, foi a primeira região colonizada efetivamente, graças à cana-de-açúcar, a mão de obra, né, ela é basicamente indígena. De 1530, quando o açúcar começa a chegar nessa região, em Pernambuco, até 1580, mais de 80% da mão de obra existente aí é indígena. O que vai acontecer? O sistema de produção da cana-de-açúcar é o sistema de plantation, que a gente chama. Latifúndio, a grande propriedade rural, mão de obra escrava, né, e monocultura, só cana-de-açúcar. É claro que nas fazendas você tem algumas áreas periféricas, né, onde vai se plantar milho, feijão, né, vai criar pequenos animais para poder dar comida, tanto para a casa grande como para a senzala também, né? Mas aí são áreas periféricas, não é uma produção voltada para comercializar, tá? Então o que você tem aí essa mão de obra escravizada, ela até 1580 ela é predominantemente indígena, tá bom? O que acontece aí? O que acontece é que duas coisas acontecem. Primeiro, na América Espanhola, quando Colombo descobre, desde a descoberta da chegada de Colombo na América Espanhola, no Caribe, né, a ilha de São Domingos, daí em diante, os indígenas foram escravizados. Tá? E depois, quando chegam ao continente, México, Guatemala, e aqui na região dos Andes, né, Equador, Bolívia, norte do Chile, Peru, aí vão encontrar duas grandes civilizações. No México, Guatemala, são os astecas, né? E nessa região andina, né, são os incas. Tá? Então essas duas civilizações reúnem milhões de pessoas. Milhões de pessoas. Né? Os dados de levantamento de população concluem que a população do continente americano era muito maior do que a população do continente europeu nessa época. Tá? A Espanha, nessa época, não tinha 6 milhões de habitantes. Portugal não tinha 1 milhão. Bom, então você vai somando todos os países europeus, a França, que era o mais populoso, e tinha algo em torno de 30 milhões, uma coisa assim. Tá? Mas aí, nas áreas alemãs, também vai encontrar isso, porque as áreas são vastas. Né? Então você vai ter um total aí, mais ou menos, toda a Europa, incluindo a Europa nórdica, incluindo as áreas eslavas da Rússia, Bielorrússia, Ucrânia, você vai ter um total de 100 milhões de habitantes no máximo. Não tem mais do que isso. Tá? 120 milhões de habitantes, no máximo. Enquanto que na América Espanhola calcula-se que chegava a 150 milhões ou mais. Toda a América, toda a América, da América do Norte até a Patagônia, né? Toda, incluindo o Brasil. No litoral brasileiro, calcula-se que a população indígena no início do século XVI, só no litoral, entre Belém e Santa Catarina, fosse algo em torno de 4 milhões de pessoas. 4 milhões. Tá? Ora, no final do século XVI, essa população do litoral brasileiro está reduzida a menos de 1 milhão. A menos de 1 milhão. A população da América Espanhola, no final do século XVI, ela está reduzida a menos de 50 milhões. A mortandade na América Espanhola
foi imensa, imensa. Primeiro pela crueldade da escravidão, dos ataques, da mortandade dos ataques, e depois principalmente pela propagação de doenças. A varíola fez muitas mortes. Muitas mortes. Então o que acontece aí? Você tem uma questão que a igreja, já em meados do século XVI, por causa da escravidão de longa extensão na América Espanhola, incas e astecas principalmente, e também preocupada, a igreja estava preocupada com a expansão da reforma protestante na Europa, que estava tirando terras e almas da igreja, né? Pessoas se convertendo ao protestantismo, o anglicanismo na Inglaterra, o calvinismo em várias cidades na Europa Ocidental, o luteranismo nas áreas orientais da atual Alemanha, né? E também nos países nórdicos, né? Noruega, Suécia, Dinamarca, Finlândia, né? O luteranismo se espalhou para aí. Então você tem a igreja necessitando de mais terras, que ela está perdendo na Europa, e também de almas, pessoas para se converterem ao cristianismo. Isso, somado ao fato da grande mortandade indígena, os indígenas não têm defesas para as doenças que os europeus trazem para cá, muitas delas. Tá? Algumas benignas, como a catapora, mas outras malignas mesmo, como sarampo, rubéola, né? E principalmente a varíola. Eles não têm defesas. O africano tem. Porque a África, Europa e Ásia estão ligadas muito tempo, sempre tendo comunicação entre esses três continentes. A América estava separada. Então, há doenças que são típicas da América, como a sífilis, que na América não tem problema nenhum. Mas povos americanos não sofrem com a sífilis. Ela está incorporada. Agora, os europeus vieram para cá, contraíram a sífilis, e deu uma epidemia na Europa, no início do século XVI. Né? Então, era uma doença pecaminosa, até porque era contraída pelo sexo. Né? Então, muitos europeus levaram a sífilis da América para a Europa e difundiram na Europa. Né? Uma doença que atacava as prostitutas europeias, daí por isso que é uma doença muito associada ao pecado, né? Então tem que ter essa questão toda aí de sexualidade, né? Bem, nessa questão, essa alta mortandade indígena preocupava a igreja. E a igreja culpava a colonização pela alta mortandade. Então, dentro da igreja começou um debate. Dentro do Concílio de Trento, que foi convocado na década de 1540, para discutir como a igreja devia enfrentar a reforma protestante. O debate era o seguinte: os indígenas têm alma e por isso têm que ser salvos, catequizados,